Olá, estudantes do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre performance, o corpo como suporte. Como objetivo, nós iremos compreender o corpo como suporte para a arte na performance. Pense um pouco aqui, galera. Você sabe o que é um suporte? Você acredita que já usou ou usa seu corpo como suporte para algo? Será que você já usou o seu corpo para se manifestar contra algo que você não concorda? De que maneira, hein? Vamos entender isso melhor? Qual é o suporte da arte? Primeiramente, suporte é o que serve para sustentar a obra de arte. O mais comum nas artes visuais é a tela. No teatro e na dança, o principal suporte é o corpo. Sem ator não tem história, sem atriz não tem novela, tá? Então, o ator, a atriz é o suporte da interpretação no teatro, no cinema e na televisão. E aí, performance, pessoal? Performance. Definir performance é uma questão bastante complexa e que abre-se para múltiplos significados. A performance é uma modalidade artística híbrida, isto é, que pode mesclar diversas linguagens como teatro, música e artes visuais. Geralmente a performance expressa uma ideia através de uma ação cênica humana. Vejam esta figura aqui do lado. Nós estamos vendo um homem, né, com uma cabeça de coelho, ou com uma cabeça de coelho posta sobre a cabeça dele. A roupa, né, busca a semelhança com o corpo de um coelho. Veja que nós temos aqui ó, um tecido logo atrás, né, fazendo ser o rabo do coelho, dando a ideia, a alusão. E ele está com uma caixa na mão. Aí você me pergunta, o que ele está fazendo aí, professor? Eu te pergunto, te convido a me responder o mesmo. Performance é isso, gente. Eu quero propor um tema, eu quero propor uma discussão, uma reflexão. Eu vou juntar elementos, ok? E vou deixar com que as pessoas que vão apreciar o meu trabalho tirem as suas próprias conclusões. Quer mais um exemplo? Lembra da primeira imagem no início da aula? Era uma mulher com uma faixa em volta dos olhos escrito ouve-me, né? Uma venda. Ou seja, ela pode de repente estar sentada num banco de praça o dia todo, imóvel. As pessoas vão passar por ali e vão olhar. Primeira coisa que eu sei, o que a louca está fazendo aí? Mas não, a louca está propondo uma reflexão. Isto é uma performance. Ouve-me diz muita coisa, gente. Ouve-me diz muita coisa. Uma outra ideia de performance, eu posso, de repente, escrever numa faixa abraços grátis. E aí eu vou lá para o centro da minha cidade, você vai aí para o centro da sua cidade e fica lá, abraços grátis. Isso é uma performance. Abraços grátis, nos tempos em que nós estamos vivendo, quer dizer muita coisa. Aliás, você sabia que se você ficar abraçado por mais de 20 segundos, você começa a entrar num estado de relaxação? Te traz paz, tranquilidade e raramente uma pessoa fica 5 segundos abraçado na outra. Então, uma performance onde alguém oferece abraço grátis quer dizer muito numa era em que a gente nem olhar nos olhos do outro a gente consegue direito. Já que nós conversamos um pouco sobre performance, você entendeu aí a partir dos exemplos que eu dei, vamos à nossa primeira atividade? O que pode representar a palavra suporte na arte? Esta está fácil, está de graça, acabamos de falar sobre isso. Pense um pouco e eu já volto.
E aí, galera, pensaram? O que pode representar a palavra suporte na arte? Como sugestão, eu vou dizer a vocês que suporte é o que serve para sustentar a obra de arte. O mais comum nas artes visuais é a tela. No teatro e na dança, o principal suporte é o corpo. Agora eu vou trazer para vocês como referência um artista chamado Hélio Oiticica. O Hélio Oiticica foi um artista performático, pintor e escultor. Desenvolveu uma obra de arte que dependia do corpo humano como suporte, para que ela entrasse em ação. Esta obra chama-se Parangolé. Os parangolés ampliam a participação do público na medida em que sua ação não está mais restrita ao manuseio como nas obras anteriores. Olha só, pessoal, essa capa que ele veste, né? Isso são os parangolés. A interação, né? O público, né? Pode se vestir com esta capa, ele propõe uma interação. Agora o que eu quero chamar a atenção é que parangolé no morro é uma gíria. E aí, o que está pegando? O que está acontecendo? O que está rolando? É um qual do parangolé? É uma gíria. Então o artista se apropria dessa ideia para propor uma reflexão através da sua concepção com as capas que ele veste, ok? Eles pressupõem a transformação na concepção do artista, que deixa de ser o criador de objetos para a contemplação passiva e passa a ser um incentivador da criação pelo público. Ao mesmo tempo que pressupõe uma transformação no espectador, dado que a obra só acontece com sua participação. O espectador tem que se vestir do parangolé para perceber a obra no todo. Aqui nós temos algumas imagens, né? Olha aqui, uma capa, né? Uma vermelha, uma amarela. Então o artista está nesse caso vestido, mas o apreciador ele tem que se vestir. E é uma obra efêmera, né, gente, que não dura muito tempo. Ela acontece naquele momento e acabou-se. Não dá para você levar para casa e expor lá na sua casa. Aqui nós temos uma fala do Hélio, né? Uma necessidade vital de desintelectualização, de desinibição intelectual da necessidade de uma livre expressão. Então ao invés de ficar pensando muito, é só viver, é só estar na obra, é só estar na proposta. Uma anti-arte por excelência. Vamos então à nossa próxima atividade. Olha aí, qual a intenção de Hélio Oiticica com a obra Parangolé? Pense e eu já volto.
E aí, galera, pensaram um pouco qual a intenção de Hélio Oiticica com a obra Parangolé? Como sugestão de resposta, Oiticica desenvolveu uma obra de arte que dependia do corpo humano como suporte para que ela entrasse em ação. Esta obra chama-se Parangolé. Os parangolés ampliam a participação do público na medida em que sua ação não está mais restrita ao manuseio como nas obras anteriores. Continuando, observem esta foto. Cegos, desvio coletivo. Cegos é o nome da performance, tá? Lembrando que a obra de Hélio Oiticica, Os Parangolés, é uma performance. Aqui nós estamos vendo outra, tá? Então aqui, ó, cegos são várias pessoas, tá? Elas todas estão carregando sacolas de compras, se você for observar, e todas elas estão com uma venda branca nos olhos. Aqui sobre o corpo, todos eles estão na mesma tonalidade, todos eles passaram argila no corpo, ok? E em 2015, na virada cultural de São Paulo, este grupo Desvio Coletivo saiu a caminhar pelas ruas de São Paulo. Tem um vídeo muito legal no YouTube que vale muito a pena você ver, uma coisa que meio que Walking Dead. Não confunda, mas é que me deu uma semelhança, aquela coisa, no caso dos zumbis ali, né, dá essa impressão, sabe? Essas pessoas seguindo sempre uma direção, né? Parece que sem ter ideia para onde está indo, vivendo no condicionado me fugiu agora da cabeça, condicionado a sempre estar não pensando no que está fazendo, né? E eles vão caminhar por várias ruas, vão passar pela Avenida da Ipiranga com a São João, tem um momento em que eles vão venerar um banco, eles passam pelas grandes lojas de roupas, de marcas famosas, né? Até interagem ali, sacudindo as sacolas na frente dessas lojas. Poderia ser, para mim, na minha opinião, poderia não, pode ser uma crítica ao consumismo, ao estar alienado, lembrei, condicionado à alienação, estar alienado ao consumismo, estar alienado ao poder, né? Olha só, nos traz muita referência essa performance do desvio coletivo. Na performance, dezenas de executivos, homens e mulheres trajados a rigor, portando maletas, bolsas, celulares e documentos, caminham lentamente cobertos de argila e de olhos vendados, misturam-se aos pedestres e desestabilizam o fluxo cotidiano do centro financeiro e político da cidade. Muitas pessoas pararam para observar o que era aquilo que estava acontecendo. É uma performance, não se esqueça. E cada um de nós vamos tirar a nossa própria conclusão. Eu vejo como a imagem mais forte quando eles se ajoelham e veneram uma instituição bancária. Cegos é uma obra aberta, há diferentes leituras, a redução da nossa experiência é a função produtiva e ao consumo, o excesso de trabalho, o aprisionamento e a petrificação da vida, a automatização do cotidiano, a degeneração ética que se alastra no atual estágio da sociedade. Uma foto mais próxima da face deles, ok? Convido vocês a olharem no YouTube, muito legal esse vídeo. Aqui nós temos o New Look. Em 1956, o pintor modernista desfila nas ruas de São Paulo um figurino para o homem dos trópicos. O fluminense da família aristocrática, nascido em Amparo de Barra Mansa, expõe o figurino do Homem dos Trópicos como experiência contemporânea do New Look, acentuadamente feminino de Christian Dior, Flávio de Carvalho. Olha aqui, ele é o próprio figurinista, ele compôs seu figurino e saiu andando pelas ruas. Você perceba, é um homem num figurino que nos lembra uma roupa feminina. Te convido a pensar, qual é a intenção, qual é a reflexão? Nos tempos atuais, inclusive na mídia, está rolando aí alguns comentários, né? Alguns dizeres sobre o que vestir, questão de gosto, né? Talvez pesquisar um pouco sobre andrógeno vai trazer uma reflexão sobre o estar vestido com o que me faz bem, seja homem ou seja mulher, sem discussão de gênero.
A proposta recebida como zombaria traz em si uma leitura da sua concepção de moda à frente do seu tempo e da história. À época, Flávio assina a coluna intitulada Moda e o Novo Homem no Diário de São Paulo e questiona a indumentária brasileira herdada dos colonizadores e pouco afeita ao clima, como o terno e a gravata. Para quem conhece a história do Brasil, vai ver muita loucura na forma de se vestir no Brasil colônia e no Brasil império. Aqui nós temos a Marina Abramovic, pioneira na arte performativa de longa duração. Marina Abramovic usa o próprio corpo como sujeito e objeto, tema e meio de expressão com a proposta de explorar artisticamente os limites físicos e os potenciais mentais do ser humano. Tem uma performance em que ela fica 3 meses todos os dias, da hora que abre o museu, a hora que fecha, sentada, e as pessoas fazem fila no quarteirão para poder chegar e sentar na frente dela e olhar cara a cara no olho. A parte mais emocionante é que ela tinha um cônjuge em que ela viveu muito tempo, 12 anos, inclusive trabalhou com ela. Depois eles se separaram, depois de uma última performance, passaram-se muito tempo sem se ver e de repente quem senta na frente dela nesta performance lá no museu? A pessoa que ela menos esperava que pudesse encontrar. E quando ela ergue a cabeça para lançar um novo olhar sobre o novo espectador, ela tenta se conter, mas ela não consegue. Ela desaba em lágrimas e a regra era não tocar nem quem estava observando ela e nem ela em quem ela estava observando. Ela não aguenta, ela o toca. Mãos se tocam. É emocionante. Convido vocês a olharem no YouTube também. Marina Abramovic. Fora isso, tem outras performances em que ela permite o acesso do público ao corpo dela. Mas por que, professor, ela propõe isso? Arte performática, reflexão acerca do todo à nossa volta, das nossas ações, das nossas atitudes, daquilo que nós somos capazes de fazer. Agora que nós falamos um pouco sobre o desvio coletivo, Marina Abramovic, vamos então à nossa próxima atividade? Aproveite este momento para procurar na internet por mais imagens que contemplem um aprofundamento do conhecimento adquirido nesta aula, para você ter uma ideia mais consistente do que são performances. Pesquise aí na sua casa a Marina Abramovic, comece pela performance do museu que eu lhe falei, Grupo Desvio Coletivo, corre lá ver o vídeo dos cegos e o Hélio Oiticica. Eu já volto.
E aí, galera, viajou pelo mundo da Marina Abramovic, do Grupo Desvio Coletivo, do Hélio Oiticica. Tem várias performances que você pode se impressionar. Para quem não tem muito entendimento do que é uma performance, começar pelo Grupo Desvio Coletivo na performance Cegos já é um caminho legal. Depois corre lá para a Marina Abramovic nessa performance do museu e aí vai ampliando seu conhecimento. Pessoal, nesta aula nós compreendemos o que é performance na arte e vimos os trabalhos de alguns artistas que se dedicam a esta linguagem artística. Eu espero que você tenha gostado e até breve!